Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Muitos me perguntam, Laércio, qual a relação entre as pirâmides do Egito, aquela construção maravilhosa, antiga, né? E a própria cultura antiga do Egito, e os extraterrestres? Será que tem alguma relação a pirâmide com a extraterrestre? Deixa eu fazer uma observação interessante para todos vocês. Quem é um pesquisador, quem é arqueólogo, sempre vai puxar por essa intenção, por essa ideia. Né? Se você pesquisar a pirâmide por todos os ângulos, até entrar dentro dela em todos os corredores já descobertos, já não existe nem um hierógrafo egípcio dentro da pirâmide. Não existe nem um tipo de inscrição de nenhuma cultura e de nenhum povo. Mas como? Se todos os faraós egípcios que faziam qualquer tipo de templo, qualquer tipo de construção, eles eram políticos. As coisas que eles mais gostavam iam deixar seu nome, sua história toda pichada nas paredes dos templos. Eu construí, eu fiz, eu reinei aqui, eu mandei, né? Eu fiz o diabo aqui, conquistei milhões de pessoas, sabe? Os feitos todos, isso era um costume muito grande na civilização egípcia, propriamente dita, né? Mas por quê? Então não se encontrou absolutamente nenhuma relação entre a cultura egípcia, as inscrições, a forma de escrever dentro dessa pirâmide. Então isso já é um grande mistério. Uma outra coisa interessante, se você for fazer uma pesquisa, todos os templos razoavelmente antigos, Machu Picchu, Pumapunku, nessa mesma linha do tempo no mundo, 10 mil anos, não existe nem uma forma de escrita. Não existe. Mas Laércio, mas a escrita foi inventada, mas desenhos rupestres tem desde 20, 30 mil anos, negros acham aí, né? As escritas rupestres, aqueles desenhinhos de Neandertal, né? Então, a resposta é a seguinte: é óbvio que a pirâmide não tem nenhuma relação com o Egito, nenhuma relação com a civilização egípcia. Todos os pesquisadores estão chegando à conclusão hoje em dia que a pirâmide ela tem cerca de mais de 10 mil anos de idade. Então, a construção dessas pirâmides, não sei se vocês sabem, mas existe uma dificuldade muito grande. Você não consegue datar pedra, certo? Então, todas as construções que são de pedras, não tem como datar. Porque qualquer rocha que você pega aí pode ter bilhões de anos de idade, entendeu? Ela não tem alguma coisa que diz a idade dela, tá? Só material orgânico a gente consegue usar a tecnologia do carbono 14, aquela coisa toda, né? Aí você, então, data quando ele absorveu aquela quantidade de carbono, tá? Faz uma relação de decaimento radioativo e você tem, pela proporção, o tempo que esse organismo nasceu na Terra, viveu na Terra. Porque todo organismo vivo é composto de CO2, carbono, né? E as cadeias carbônicas, tem um isótopo de carbono chamado carbono 14, e ele é radioativo, sabe? Então, toda vez que você tem um organismo com carbono 14, é só medir quanto de carbono 14 ele tem hoje. Tá? Então você vai ter um elo de datamento disso, por uma questão química aí. Então nós não temos nenhuma relação direta. Então nós temos lá, na verdade, a Atlântida. E a Era da Luz da Atlântida ainda. Pós a destruição de Atlântida, nós tivemos uma Era da Luz. E na Era da Luz, houve uma relação direta entre os povos encarnados e os extraterrestres, os seres das estrelas. Nesta simbiose entre extraterrestre e a civilização atlântica, que já era tecnologicamente avançada, com uma abertura espiritual fantástica e o contato com as estrelas, a ciência e tecnologia da Atlântica deu um salto quântico inimaginável em poucos anos. E aí, então, é que vem toda a construção da pirâmide e a grande tecnologia que existia dentro da pirâmide foi retirada. Né, aquelas câmeras lá, não é para enterrar o rei, não é para enterrar o faraó. Lá tinha uma máquina tecnológica sofisticadíssima, a pirâmide toda era apenas um invólucro de uma tecnologia muito avançada que existia.
E a pedra era o isolamento do campo radioativo, do campo energético que gerava aquela máquina de potencial de força. Então, as pirâmides, elas tinham um cunho tecnológico muito avançado, né, que nem a nossa ciência hoje imagina o objetivo central da pirâmide. Ela é um instrumento radiônico, de energia radiônica. Tá? Então, atentem para isso. Então, existe sim uma relação muito próxima entre tecnologia extraterrestre e tecnologia atlante. Nesta simbiose, os povos dessa época viveram em várias partes do mundo. Em várias partes do mundo, inclusive no Peru, inclusive em outras partes, na Antártida principalmente. Né? E é isso aí, ok? Então, namastê, pessoal.